Vou convidar a todos a nos elevarmos em pensamento e ao nosso irmão Paulo, a prece de abertura. Então, aproveitando o silêncio, levamos o pensamento a Deus, a Jesus, os trabalhadores aqui do Fé e Esperança que nos auxiliam, agradecendo esse momento que nós estamos aqui com saúde, com alegria, com propósito de aprender. Que esta energia boa do nosso encontro também auxilie todos os nossos companheiros que não puderam vir hoje, puderam entrar no videoconferência, e todos nós continuem animados, com alegria, com propósito de bem, e assim tenhamos um ótimo estudo, um ótimo domingo, e assim muita paz. Damos por aberto, então, o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bem-vinda, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rosana. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sim. Bom, nós estamos ainda na parte 1, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Então, na sequência do estudo, já do domingo passado, hoje no item 13, nós vamos dar continuidade. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Item 13? Posso iniciar? Bom, então, você Carmen, comenta a leitura para nós. O Espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem. Propriamente falando, a superstição é verdade que no que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição. Que seja, mas ao menos não discutir senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer. E estareis procurando convencer quem já está convertido em atacando o que ele mesmo refuta? Provais vossa ignorância de coisas. Mas onde se detém a crença do Espiritismo, dir-se-á: lede, observais e o sabereis. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca, ao mesmo tempo, o homem físico e o homem moral, é, ele próprio, toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser apreendida em algumas horas, mas em algumas horas, como todas as outras ciências. Haveria tanta puerilidade em ver todo o espiritismo em uma mesa girante, como em ver toda a física em certos jogos infantis. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são preciso horas, mas meses e anos para sondar-lhe todos os arcanos. Que se julgue por ali o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, ou mais frequentemente à guisa de distração e de passatempo. Eles dirão, sem dúvida,
que não tem tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja, nada os constrange a isso. Mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar sobre ela, menos ainda em julgá-la, se não quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. Então, estudar, 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 né? Para poder discutir alguma coisa, tem que saber o que se está falando. Aqui me chamou a atenção, menos é desculpável por tratar leviamente um assunto que não se conhece. Então, um assunto que a gente não conhece não pode nem debater, tem que só ouvir. Por isso que a gente tem que estudar bastante. Muito menos julgar, né? Porque atribuir tudo ao sobrenatural, dizer que não acontece e sem aprofundamento. A gente mesmo aqui, a gente já quase todo tem suas bases, coisas, a gente se reúne todos os domingos, estuda e sempre está descobrindo novidades. Pessoas, às vezes, com alguns minutos assistem hoje 2 vídeos. Na época, você ia assistir as sessões, não tinha as mesmas diretas, saiu com convicções. A gente estuda, a gente acha ainda nossas dúvidas e tudo. Então, não é meses de estudo ali, como diz, é anos de estudo para poder você ter uma opinião formada sobre um assunto tão elevado e tão profundo como os fenômenos mediúnicos, a interferência dos espíritos sobre as nossas vidas, sobre a matéria, sobre, enfim, nós espíritos, qual é a nossa participação, nós espíritos encarnados, nessa convivência que temos dioturna com os espíritos que já estão desencarnados. Então, é muito complexo para uma simples conhecimento ali já ter opinião e julgar, não, isso é sobrenatural, isso não. Até onde a gente sabe o que é natural e o que é sobrenatural, Então... Por isso que é importante os estudos em grupo, porque aí a gente consegue entender melhor, porque se for ler um livro e não estudar, a gente não aprende tanto. Eu não sei se compreendi bem aqui, mas a respeito que fala aqui, todas as ramificações da ordem social que abarcam ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio, toda uma ciência, toda uma filosofia, que não pode ser aprendida em algumas horas. Isso se refere a nós mesmos, fisicamente, né? A gente não se reconhece, não se conhece a si próprio. Né? Embora já se tenha falado que devemos nos conhecer a nós mesmos, conhece a ti próprio. Né? Então nós próprios somos uma ciência, e quanto à questão espiritual também a gente pode até dizer que é quase que infinitamente esse estudo, né? A gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Mas aqui quando ele fala, ele próprio é toda uma ciência, filosofia, ele está falando do espiritismo. Do espiritismo. Ele falando assim, o espiritismo que toca mais graves questões da filosofia, de todas as ramificações da ordem social, que abarca ao mesmo tempo, abarca todos nós, homem físico e moral. É ele, o espiritismo próprio, toda uma ciência, toda a filosofia que não se pode se aprender em algumas horas, como todas as outras ciências. Está falando que nós, claro, envolve nós fisicamente e moralmente, e o Espiritismo ele trata de todos esses assuntos. Por isso é um longo aprendizado que nós temos que ter, e além de aprender, tem que moralmente se comportar como tal,
Importante, interessante. O bom seria, como diz, a gente aprender e colocar em prática os ensinamentos, né? Aí, Vanessa, o que está captando aí? Não, que eu penso que eu estou num caminho que eu estou iniciando. Né? Quando se fala que tem que estudar muito, eu acredito que é bem isso, e a gente até tem que cuidar de não ser leviano. Por exemplo, se alguém vem me perguntar sobre o espiritismo, eu não me sinto ainda capaz de falar determinadas coisas sobre a doutrina, porque eu não estudei. Eu acho que a gente tem que se capacitar cada vez mais, estudar, né? Fazer o que vocês estão falando de colocar tudo que é pregado, né? Tudo que é ensinado em prática na nossa vida, e também ter esse cuidado de, às vezes, porque a gente de repente é um médium ou trabalha numa casa, né? De não deixar a vaidade vir e às vezes a gente falar alguma coisa que a gente não entende. Né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, cada vez estudar mais para compreender daquilo que a gente está falando, para aí sim, né, conseguir trabalhar e passar esse conhecimento para outras pessoas. É que nem quando a gente faz uma faculdade, né? Para a gente ser médico, a gente tem que passar anos e anos fazendo medicina. Eu acho que da mesma forma a gente tem que, né, compreender e estudar cada vez mais, e não ser leviano de simplesmente achar que, né, porque fez uma leitura um dia, já compreendeu tudo e sair, né, falando. Acho que a gente está no caminho certo. Eu, pelo menos, me sinto dessa forma, né, que eu tenho que estudar cada vez mais e ter cuidado naquilo que eu falo. Ter o cuidado sempre de que tem a oportunidade de transmitir aquilo que sabe transmitir, e de ter a humildade de dizer que sobre aquele assunto a pessoa ainda não tem o conhecimento natural para quando a gente é perguntado. Importante que, se a gente sabe, a gente transmite o que sabe, e o que não sabe a gente tem a humildade de dizer que por enquanto ainda não cheguei lá. E sempre que a gente é perguntado sobre um assunto que a gente não sabe, é um bom motivo para estudar. Sirlene? Até. Olha, Marina, a gente estuda e vamos morrer estudando e nunca vamos aprender tudo. E mesmo Então, assim não vai parar ainda quando morrer, vai seguir estudando ainda. Então vamos seguir estudando, vamos seguindo lendo bons livros, né, que dá bastante conhecimento pra gente. E vamos lá, né? Não é fácil, nunca vamos saber tudo ainda. Como tem aquela frase, né? Tudo que se... E sempre que a gente estuda, aprende uma coisinha nova, né? Até aqui ele fala que o espiritismo não aceita os fatos reputados como maravilhosos ou sobrenaturais. Eu queria tirar uma dúvida que me surgiu há uns 2, 3 anos atrás. Surgiu aqui na região das Missões uma equipe que se dizia, eu não me recordo bem o nome, mas eles eram tipo caça-fantasma. E eles iam, assim, em casas onde tinham acontecido suicídios, onde pessoas tinham morrido de forma violenta, e eles tinham aparelhos que captavam sons e se comunicavam com aqueles espíritos através desses aparelhos. Daí eram umas 3, 4 pessoas, 3 eu acho. Eles chegavam nos lugares, faziam uma oração, um Pai Nosso, e daí eles diziam que queriam se comunicar se tivesse algum espírito ali. E daí aquele equipamento começava a fazer os barulhos, os sons, né, e até vozes. Eu não sei até que ponto que isso pode ser verdade, não sei se vocês têm algum conhecimento sobre isso também. Esse fato em específico eu não sabia que faziam aqui na região e tudo. Há possibilidade de que aconteça, e ao meu ver também há possibilidade de que aonde se reúne médium,
pedem a presença de espíritos, vai aparecer espíritos com certeza. Quais? Aí que é o problema. É aquele que está ali, é um que está passando e achou lindo, teve a oportunidade de abrir o microfone para ele. Então, parar ali na rua e dizer, ó, estão chamando aqui quem quer falar. Daí quem é que vai falar? Vão poder ir atrás, vão poder acreditar, vão poder... Você sabe, qualquer um chega e pega, então... E esse caso específico, essa pessoa, esse, vamos dizer, esse trabalho, ou seja, a gente, eu não daria nenhuma opinião, porque a gente não sabe, não acompanhou, e como o nosso instituto está dizendo, a gente sem conhecer não pode dar opinião. Sobre a possibilidade, é possível, um estudo desse nível pode ser feito, sim, a nível sério, mas também tem muita facilidade de haver, nessas comunicações, haver brincadeira, tanto por parte de encarnados, que pode estar fazendo aquilo de uma maneira fraudulenta, como pode acontecer dele sair de boa vontade, mas tem espíritos também zombeteiros ali aproveitando essa oportunidade. É que geralmente quando é feito um trabalho assim, é na casa espírita, né? E o espírito se manifesta através do médium, mas nesse caso foi através desse aparelho. Eu não sei, eu já vi em filmes e coisa que desses filmes de caça-fantasma que eles utilizam esses aparelhos, mas eu não sei até que ponto esses aparelhos captam mesmo, né? Isso que eu queria saber, se alguém sabe se esses aparelhos realmente captam, têm capacidade de captar sons dos espíritos. O que eu já vi, na verdade, não especificamente sobre isso, mas com o teu relato eu me lembrei de um vídeo que assistia há muito tempo atrás, num canal espírita, falando sobre o mundo regenerado, né, que vai tendo os avanços, a gente vai avançando até em questão de tecnologia, e que vão existir tecnologias que vão, como a gente vai estar também evoluído moralmente, vão nos permitir também ter um contato mais direto com os espíritos. Agora também, como o seu marido comentou especificamente sobre essa experiência, enquanto você relatava o ocorrido, que me veio em mente foi justamente também a questão, mas qual é a intenção de quem está fazendo essa pesquisa, né? Se vai ser uma pesquisa séria ou se o objetivo deles seria realmente impressionar, porque daí também vai estar abrindo margem para brincadeiras, né? No fim das contas. Mas pode existir, sim, eu imagino que sim, com certeza. Sim, inclusive eles postaram assim, os vídeos no YouTube, eu não me recordo o nome, mas eu também não entendi assim, o fundamento. Eles falam que querem ajudar, sabe, os familiares a se conectar com seus entes queridos, né? Mas para isso tem a casa espírita, né? Que é o lugar correto. Mas aí, como eles tinham esse aparelho, eles iam até o lugar para fazer esse contato. A gente sabe que é bem perigoso fazer esse tipo de comunicação assim, né, em qualquer lugar, digamos até na casa da onde aconteceu, porque a gente sabe o sofrimento que é de um espírito que comete o suicídio, né, ou de um espírito que foi brutalmente assassinado, digamos assim, que morreu de forma brutal. A gente sabe o sofrimento desses irmãos e a gente sabe que tem muitos outros espíritos, até mesmo pode acontecer de ter até espíritos inimigos desse espírito que até o induziram a cometer, que estão por ali também, podem estar, né? Então a gente sabe que é bem perigoso, que pode sair dali até pessoas perturbadas, né? Obsediadas depois. De ajudar pode atrapalhar tanto os encarnados como o desencarnado. Pode mexer com uma coisa que não tem uma moral para conduzir. Qualquer espírito que esteja perturbado, aí não vai.
E o que vocês acham se essa operação é chamada de... Como é? Caça-fantasmas? Mas já está errado o nome, né? Só pelo nome, que Só pelo nome. já nos deixa uma grande dúvida, não? Qual o benefício que vão trazer? Já estão chamando os irmãos de fantasmas. E fora que Me pareceu que eles queriam mais publicidade, sabe? Eu não quero julgar também, mas me pareceu isso. Só fiquei em dúvida quanto ao equipamento mesmo, se é possível esses equipamentos captarem esses sons. Se houver médium ali que fornece o fluido, pode acontecer, sim. Manifestações físicas. Das manifestações físicas. É que nem um espírito, às vezes, liga um som, derruba uma caneta, quebra um copo, físicos. Aí efeitos físicos. Aí, alguém tem algum conhecimento sobre essas possibilidades de comunicação de espírito por equipamento de som, vamos dizer assim, de gravar, de se manifestar dessa maneira? Eu acho que a Sirlene ali deve saber. Sirlene, né? Esses negócios, sim, que eu saiba no mundo espiritual que eles têm esses equipamentos sofisticados, né? Nós ainda não temos, que eu penso também, não tenho conhecimento de ter esse alcance ainda. Agora, o quanto ligação, sim, isso aí eu já vi, já presenciei, né? Até para uma maneira da pessoa que está em dúvida, eu acho que acreditar, ter mais fé, que aconteceu quando eu estava em Florianópolis, eu estava com uma prima minha lá, e a gente falando na nossa avó, e a gente falando, e ela comentando, e dali um pouco assim, eu vi que a avó estava atrás dela, abraçada nela. E ela foi e me disse assim, eu me dei uma saudade da avó, e começou a chorar. Claro, ela estava sentindo, só que ela não viu que era ela, né? E começou a chorar e me disse, eu não aguento, me dá uma saudade da avó. E a gente estava falando em espiritismo, ela me fazendo umas perguntas, eu falando, ela me perguntava, se eu soubesse eu respondia, né? E aí eu fui assim, não, é porque a avó está aí atrás de ti, está abraçada em ti. E ela foi assim, meu Deus, eu senti, mas será que está mesmo? E a gente estava sentada na sala e tinha um som. E eu disse assim, vó, liga o som para dizer que tu está aqui. E ela foi lá e ligou o som. E aí, até hoje, todas as vezes que ela me vê, ela se lembra, né? Agora mesmo, onde trouxeram as cinzas da minha prima, e teve uma celebração lá no cemitério, e aí ela me perguntando, será que... Eu digo, não te preocupa que a avó já está tomando conta da Mara lá. Então, em caso, assim, a única experiência que eu tive em relação a isso aí foi esse. Mas o quanto esses aparelhos, assim, a gente ainda está muito atrasados, eu acho, não temos conhecimento. Existe um pesquisador chamado Clóvis Nunes, que ele desenvolveu essa tecnologia de comunicação com o plano espiritual. E ele chama de transcomunicação. Inclusive, tem até um programa que foi passado no Fantástico, que ele participou. No tempo em que o Padre Quevedo tinha uma participação naquele programa, ele participou do programa. E na Europa, você tem conhecimento que tem tecnologia que eles conseguem contato com o plano espiritual. E começou lá essas pesquisas, né? E o Clóvis Nunes pegou esse gancho e continuou os estudos e aprimoramento. Mas você tem razão, ainda está muito aquém, ainda tem muito que se desenvolver esse processo. Tem até um artigo, dá para dizer assim, falando com o além, está na FEB-NET, a Federação Espírita Brasileira. Os autores são Celso Fonseca, Eliano Lobato e Ricardo Miranda. E também colaborou Eduardo Maria. Então eles trazem vários fatos acontecidos com esse equipamento que eles chamam de transcomunicação
TCI, né? Transcomunicação instrumental. Transcomunicação instrumental. Mas o que chama atenção é que diz que, em tese, esses equipamentos dispensariam a presença de um médium. E pelo que a gente sabe pelos estudos, inclusive aqui dessa obra que é o Livro dos Médiuns, sempre há que ter a presença de um médium mesmo, principalmente para questões de fenômenos físicos, e seria um fenômeno físico. Então existe o fato, mas já foi alertado aqui pelo próprio Marino, o Gustavo também falou, ele abre margem muito grande para a fraude. Porque quem não entende equipamento, qualquer um que entende lá pode inserir sons e imagens que de fato não são de espíritos. Então é preferível evitar, enquanto não houver uma comprovação de que um determinado aparelho ou em determinada situação ele fique 100% comprovado que é o espírito que fala. E por outra, qual é o motivo? Qual é a curiosidade? Nós temos um manancial suficiente já, porque o objetivo do espiritismo, como consolador prometido, é consolar e alentar as pessoas. E pegando as obras básicas mais as suplementares, nós temos mais que suficiente para entendermos. Mas como disse o próprio Divaldo, o ser humano sempre quer o fato. Quando tem o fato, quer a comprovação do fato. Quando tem a comprovação do fato, quer a comprovação da comprovação do fato. E aí vai. Parece que nunca fica satisfeito. Está sempre procurando alguma coisa a mais, quando já tem mais que o suficiente. E voltando aqui ao tema do estudo de hoje, o primeiro parágrafo do item 13, ele continua o estudo sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Porque o que os detratores do espiritismo sempre falam? O espiritismo é ancorado em coisas impossíveis, supersticiosas, fantasiosas, né? E ele começa dizendo: o espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. E aí tem um fato que nós estamos nos deparando. Para quem não entende como é que o espírito se comunica, vai dizer que isso é impossível. Nós não dizemos que é impossível, pelo contrário. O próprio Clóvis Nunes, que o César mencionou aí, né, já demonstrou que isso é possível e que, feito seriamente em determinadas condições, que eu não conheço aqui, o fato acontece. Mas o próprio Espiritismo demonstra a impossibilidade de grandes números deles, e o digo de certas crenças que constituem superstições propriamente ditas. E aí, mas daí ele prossegue fazendo análise, né? Num eventual debate entre uma pessoa que defende a ideia espírita e outra que quer derrubá-la. É exato que no que ele admite, ou seja, que o Espiritismo admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outra, da superstição. E daí seja, mas ao menos discutir apenas estes pontos. Porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pregais em vão. Ou seja, aqueles outros fatos que o detrator lá considera como fantasiosos, que o Espiritismo também considera, para que continuar debatendo? Atacando o que ele próprio refuta, ou seja, vamos continuar atacando o que a pessoa refuta, nós também refutamos. Provais ignorar o assunto e vossos argumentos erram alvo. Então nós temos que ir no alvo em que ele entende como imaginativo, impossível, e nós sabemos que é verdadeiro. Nós temos que focar neste alvo e demonstrar a sua veracidade através de provas, através de lógica fundamentada. Porque não adianta nós queremos impor uma aceitação, tipo uma crença cega. Ah, porque tal espírito disse, então é verdadeiro. Mas onde está a prova? Onde está a lógica? Então é preciso procurar isso. Mas daí a pessoa pode perguntar até onde vai a crença do espiritismo. E daí, aqui tem essa observação importante. Ora, o espiritismo, que entende como as mais graves questões de filosofia, como todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência. Uma filosofia que não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Eu me recordo de um professor que me dava aula para nós lá de Direito do Trabalho.
eu não vou mencionar o nome porque não sei se a família autoriza, ele já desencarnou. E ele dizia que admirava o espiritismo, mas não era espírita porque demandava muito estudo. O espírita tem que estudar muito, e ele tinha razão, e tem razão. Kardec começa a dizer aqui que o espiritismo não se aprende em algumas horas, nem em semanas ou meses, talvez nem uma vida inteira se consiga aprofundar o conhecimento o suficiente, porque é uma ciência. E a filosofia, a pessoa está sempre pensando, está sempre levantando questões e buscando resposta. Então esses dois campos que o espiritismo aborda são muito profundos e não são de compreensão rápida, é preciso aprimoramento, é preciso bastante esforço. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, ou seja, tem pessoas que olham um fenômeno e acham que aquilo ali se resume ao espiritismo. E os filmes que buscam o lado fantasioso sempre buscam esse aspecto, os fenômenos físicos, e às vezes apresentam um médium de uma forma estereotípica, né? O estereótipo de médium que eles têm na mente, que é um médium deformado, um aspecto estranho. Não mostram, por exemplo, um Divaldo Pereira Franco, um Chico Xavier, um Ivone de Amaral Pereira, e tantos outros, aí só para citar alguns mais conhecidos, né? E a quem não se limite a ficar na superfície, são necessários, não algumas horas, volto a repetir, mas meses e anos, para lhe sondar todos os arcanos. Nós podemos dizer que uma vida inteira, e não é suficiente. Ele foi até generoso aí, porque Kardec, isso estou dizendo na média, né? Porque Allan Kardec não nasceu espírita, nem existia o espiritismo, nem existia esse conhecimento, existia o fenômeno já desde a pré-história. Ele era um pesquisador, uma pessoa do ramo da ciência, um filósofo, e teve conhecimento dos fatos e dá-se para dizer que em poucos anos se tornou um expert no assunto. Tanto que foi ele que compilou as ordens básicas. E era tudo disperso no tempo. Não tinha nem 1% dos recursos que nós temos hoje. Era tudo feito manualmente, através das psicografias, em papéis, claro. E ele foi levado a ele essa coletânea de material e ele fez a seleção fazendo as obras básicas. E aí ele prossegue: por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais às vezes por distração e divertimento. Então a pessoa vai lá assistir um filme, que nem O Exorcista, por exemplo. O Exorcista passou na década de 70, alguém lembra? Foi sensação na época. E eu vi uma palestra lá no Dia da Cruz em Passo Fundo, da pessoa que falava sobre o filme quando o filme estava ainda sendo projetado para as pessoas assistirem. E ela disse que a filha dela viu do filme, porque a filha conhecia o espiritismo. Sabia que aquilo, daquele grau que apresentava lá, era quase que impossível, ou se não muito, muito raro, e o método utilizado para dominar o espírito não é o que a gente aprende que é o adequado, que na verdade não é dominar. Não se domina ninguém. A única coisa que tem ascensão sobre eles é a moral de quem está intervindo. Porque eles não dão valor à gritaria, a palavras mágicas ou expressões fatalistas. Para eles não tem valor. Eles só respeitam a hierarquia moral de quem com eles conversa. E quem tem uma hierarquia moral elevada não vai agredir o outro nem com palavras, nem com ações físicas quaisquer, nem com qualquer rito. Ele vai conversar, como nós estamos conversando aqui, vai ver por que a pessoa está falando ou agindo daquela forma e vai buscar fazê-la compreender a lei de causa e efeito. E de que se ela está infeliz e procura um ato de vingança qualquer, ela não vai se tornar feliz buscando o seu objetivo, que é destruir a outra pessoa ou outro espírito. E pelas próprias razões do obsessor, ele vai se convencer ou não no momento. Mas ele não vai poder continuar agredindo a pessoa se o interventor não permitir. E ele tiver assessorado por espíritos, numa sessão mediúnica, por exemplo. Nós participamos de uma aqui às quartas-feiras, o César que dirige, inclusive.
Os espíritos que se manifestam são selecionados, não é qualquer um. Agora, se a pessoa for se aventurar, como foi dito aqui, usar um transcomunicador TCI, transcomunicação instrumental, sempre fugiu essa palavra. Que tipo de espírito vai se comunicar? Já foi alertado que pode ser um gracejador, no mínimo, um prejuízo da pessoa ser iludida, como pode ser um fascinador ou algo com objetivos mais graves ainda. Jogar uma pessoa contra outra ou até colocar a pessoa em situação perigosa. Então não se pode ficar na superfície esse estudo. E nós, quando formos conversar com alguém, temos que ter um mínimo de conhecimento. Ou ficaremos perdidos na argumentação e ele vai nos vencer pela nossa ignorância. A ignorância no sentido de não saber. Sempre que formos defender uma ideia, temos que saber sobre o que estamos falando. E é o último parágrafo que eu diz aqui. Esse já é o último. Ele encerra dizendo: quanto mais elevada seja a posição que ocupamos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Então, quanto mais a pessoa aprender, mais ela vai ter cuidado na sua argumentação, nos assuntos em que vai abordar. Isso serve, inclusive, para os palestrantes. Quando nós vamos fazer uma palestra, nós temos que ter um domínio razoável do assunto. Alguém nos dá um tema e eu pego e dou uma lida por cima e vou falar sobre o assunto. O risco de cometer um equívoco é muito grande. E também cuidado nas nossas citações. Às vezes pegamos um material pronto e tem uma citação e nós reproduzimos. E não nos damos conta de que a pessoa que fez a citação original se equivocou. Tem a citação, eu vou lá e olho a fonte. O que diz a fonte? É verdadeira? E mesmo que a fonte seja, por exemplo, fulano lá falou tal coisa, o que ele falou é verdadeiro? É preciso ir na raiz da fonte, para não ficarmos repetindo. Eu me recordo que eu tinha um colega que trabalhava comigo na vara de trabalho de Novo Hamburgo, na primeira vara, e ele é adventista. E daí, não me lembro que linha de argumento nós estávamos abordando, e eu disse: mas, Cláudio, Jesus não disse, vós sois deuses, tudo que eu faço, podeis fazer e muito mais? Ele me olhou bem sério assim: viu, onde é que está escrito isso? E eu tinha ouvido falar em palestras, mais de uma. Aí fui ler o Novo Testamento, porque foi Jesus que falou, não encontrei. Tem lá, eu não me lembro o livro, mas é de João, se o César souber pode me ajudar, em que Jesus estava por ser apedrejado por se dizer filho de Deus. E ele perguntou: mas não está escrito na vossa lei, sois deuses? Ele estava usando um argumento para perguntar para as pessoas se na própria lei, e isso está lá em Salmos, em um dos Salmos, que se referia aos juízes que julgavam na sinagoga, não era nem sinagoga, era um barracão que eles faziam na época, né? E dizia que eles eram deuses. Então, como é que Jesus não podia se dizer filho de Deus? Ele estava procurando um argumento para dizer que o que eles estavam fazendo era um absurdo, queria apedrejá-lo por se dizer filho de Deus. E aí as pessoas emendam e dizem assim: tudo que faço podeis fazer e muito mais. Eu digo: onde está escrito isso? Daí eu fui procurar. Na verdade, quando ele estava para ser preso, ele falou: aquele que em mim crê fará estas coisas e muito mais, porque vou para meu Pai. Aquele que em mim crê. Então, e o que é crer em Jesus? É conhecer a sua filosofia de vida, é colocar em prática a sua filosofia de vida. E isso se resume no amor e no perdão que ele demonstrou, inclusive, na cruz. Então, quando nós formos falar num assunto, é preciso conhecer. E eu vejo até hoje pessoas repetindo esse episódio que eu acabei de falar que aconteceu comigo. Porque não vão estudar. Você vê, às vezes, uma pessoa de projeção no movimento espírita que diz certas coisas e você confia, mas será que é verdadeira? Então, é preciso sempre estar buscando o fundamento. Eu sempre toco no ponto em que Kardec diz que é preferível negar 9 verdades, tornou um jargão já, a aceitar uma mentira. Parece um absurdo negar 9 verdades, sob pena de
correr no risco de aceitar a mentira. Mas por quê? Porque a verdade sempre vence. Eu posso negar, mas ela não deixa de ser verdade. Um dia ela vai ser provada que é verdade. Agora, se eu aceitar uma mentira, eu posso espalhar um equívoco muito grande que vem em prejuízo da própria filosofia da doutrina cristã. E isso é argumento dos detratores materialistas, em especial os ateus. E eles têm argumentos fortes para ter as razões deles. E quando vamos conversar com eles, temos que ter argumentos também para fazer que eles vejam onde está a verdade. Então, dar uma sequência aqui, Raul. O tempo também está curto, mas vamos ler o item 14. Vamos ver. Jaque, poderia continuar a leitura para nós? Item 14. 14. Resumimos nas proposições seguintes o que havíamos expendido. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos são tidos por sobrenaturais, desculpe, porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em o número das crenças supersticiosas. Quinto, se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação há criado. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite de suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aulido seus conhecimentos algures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado, e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar, para os fatos averiguados, causa mais lógica do que a que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Então, como esse item 14 nos traz o resumo aí, são 8 proposições resumidas aqui, e para que nós resumamos mais um pouco, porque o tempo já está curto, vamos pedir para o nosso irmão Paulo comentar só o primeiro, rapidinho. Resumir. Agora, depois de toda essa conversa que foi feita aí, a gente fica até com um receio de comentar aqui. Todos os fenômenos espíritas têm, por princípio, a existência da alma e sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Isso aqui é muito importante, são espíritos imortais que nós vamos prosseguir e é eles que vão dar as manifestações. É isso que fala aqui? Eu acho que é isso. Então, aqui, esse primeiro aqui
nós já sabendo esse aqui, já é um grande passo. Somos seres imortais que podemos se comunicar, a comunicação daqui para lá e de lá para cá, né? Tem essa comunicação. O segundo, nosso irmão Marco está quietinho hoje, tá? Vamos lá, então. Estando esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Bem, nós como espíritos acreditamos na pré-existência da alma e na sua continuidade, como falou Paulo, então não tem o que, né? Não tem o que nós ficar discutindo a respeito disso. Nós temos que... Para nós é claro. É claro, né? Claro que para quem não acredita, não tem fé no futuro, digamos, né? Não acredita na sobrevivência da alma, daí acho que tem que... Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Que é como é que ele diz, sobrenatural. Ele diz um milagre. Um milagre. Para nós espíritas não existe milagre. Vamos passar. Bom, nossa irmã Helena ou a Vanessa, agora o item terceiro aí. Seja bem-vinda, Helena. Oi. Se alguém pode ler, eu tô meio ruim aqui para me conseguir acessar. Muitos fatos não são reputados sobrenaturais, senão porque não se lhes conhece a causa, indicando-lhes o Espiritismo uma causa. Os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Que complicação te coloquei, Vanessa. Pode passar adiante, deixar para... Eu estou vendo que aí a luta está... Não, é que eu não enxergo muito bem, daí com ela se mexendo... Tá. Não, então vamos passar. Alguém quer comentar esse terceiro aqui? Vamos salvar nossa irmã. É que desde uma vez que a gente, espírita, né, como todos os anteriores falaram, reconhece a pré-existência, a existência da alma, a sobrevivência e as diversas encarnações, é um fenômeno natural, de nada de sobrenatural tem essa comunicação, né? Conhece a causa, conhece a causa, conhece o efeito. Aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. Sinécio. E aí conversava com Jesus. E ele perguntou, como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Porque Jesus dizia que tinha que nascer de novo. E daí, mas se te fala, Jesus argumenta, né? Mas se te fala das coisas da terra e você não entende, o que será se falasse das coisas do céu? Porque o que ele está dizendo aqui, ó, muitos fatos tidos por naturais, porque não se lhes conhecem a causa. Ele começa lá no item 1 falando de que a doutrina espírita se baseia na existência do espírito, ou seja, morre o corpo, mas o princípio inteligente que formou o espírito agora já não é mais só um princípio inteligente, e que tem individualidade permanece. E daí vem a prova que eles podem se comunicar conosco, que Jesus já dizia, e provou isso, inclusive, quando apareceram Moisés e Elias para Jesus e 3 apóstolos, de forma tão física, entre aspas, dizendo, que os apóstolos achavam que eram pessoas encarnadas, tanto que queriam fazer tendas para eles. Então Jesus, na sua vida toda, provou que esses fatos existem. E o que me admira é que pessoas do cristianismo, a maioria, que não estão dentro do movimento espírita, querem negar esses fatos. Eles acreditam na alma que sobrevive ao corpo, mas não podem se comunicar, segundo eles, né? O espiritismo vem provar o contrário. E diz que tudo isso está na lei da natureza, porque a existência da alma é natural. E Jesus já disse que a pessoa continua nascendo, nasce de novo. Ninguém vai chegar ao reino do céu se não nascer de novo, disse ele. Então, se nós não acreditarmos em Cristo, então nós não acreditamos na religião. Aí que usa os seus argumentos para fundamentar a sua posição.
E não é uma questão de acreditar, é uma questão de saber. Porque a pessoa acredita numa coisa hoje, amanhã ela não acredita mais. E quando você sabe, você não pode deixar de saber. Eu sei que o fogo queima. Quando eu era criança, podia não saber, podia botar o dedo numa chama e daí eu senti, não dá para botar a mão aí. Se ficar muito tempo, posso até perder a mão. Então já a experiência provou que existe. E a experiência tem provado que o espírito existe. Os fatos estão aí. E isso é natural, não tem nada de sobrenatural. Silânio, item 4. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Eu que estava comentando antes, né? Sobre superstições, que tem pessoas que têm também, né? Que não acredita também. Muita coisa não é verdade que ele quer dizer aqui, né? Muita coisa supersticiosa. Que aquilo ali não é uma verdade, que é tudo uma mentira, né? Há muita fraude, né? Isso que querem dizer, que é muita fraude. Que tem muitos fatos que eles não... É demonstrada a impossibilidade. Então, não é tudo que o Espiritismo não acompanha, tudo que é de Espírito que disser que é sobrenatural vai... Não. Tem coisa que há uma impossibilidade mesmo de que ocorra certos fatos e nisso muito do próprio Espiritismo. E até quando se investiga ou se estuda um fato, a primeira possibilidade é descartada as possibilidades de ser uma coisa naturalmente física, para depois chegar a ser uma coisa espiritual. Então, se não está dentro das leis físicas primeiro, para depois de superada. E muitas estão comprovadas que há impossibilidade e que o Espiritismo até concorda com essas pessoas que muitos fatos são impossíveis, que eles são mesmo. Então, já os outros não. Tem alguns que são possíveis e daí os materialistas dizem que são impossíveis. Daí que há muitos que dizem que são impossíveis, a gente tem que concordar que são mesmo. Às vezes existem mesmo as faltas, né? E o Espiritismo é uma fé raciocinada, que não é em tudo que vai acreditar também. Tem que analisar, como dizia Kardec. O item 6º, quinto. Daí quem é que quer fazer esse comentário? Faço. Embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não aceita de modo algum como fatos espíritas todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Eu acredito que vai muito do que a gente conversou em boa parte do encontro hoje, né? Essa questão de comunicação dos aparelhos, é verdade, a intenção não é, né? Enquanto ela comentava, eu lembrei da história do Clóvis Nunes, que o César comentou, que inclusive depois acho que ele não comprova, né? O Pedro Quevedo não comprova, né? Que é falso, né? É uma farsa. Que é uma farsa, né? Então, como o Wilson falou, né? O que é verdade vai permanecer. Então, entra justamente essa questão da gente também analisar com calma para saber se aquilo realmente faz sentido ou não faz. E aí depende do quanto tu tá aberto para querer acreditar ou não, né? Então, chegamos aqui, ficou o restante dos outros itens, tema para casa, para nós, vamos dar uma olhadinha, revisada, o item 6º até o 8º aqui, já pegar o seguinte e dar uma olhadinha para o próximo encontro. Agora, estamos chegando no nosso horário. Hoje nós temos, vamos pedir para o pessoal que agora na hora da prece
a gente mentalize a filha do nosso irmão Júlio e da nossa irmã Sandra, que ela está passando por uma prova de saúde, está internada, está esperando exames, procedimentos lá, enfim, o que for indicado pela área médica. Então vamos pedir por ela, pelos familiares, pelos profissionais de saúde que vão atendê-la para terem um maior amparo espiritual e assim colocando um sentimento de amor nessa prece, tanto a ela como outras pessoas que estiverem nesse sentido, mas falar em amor, o maior amor que nós temos de exemplo aqui na Terra, o amor de mãe. Que esse amor de mãe, que todos nós temos, mas em especial, esse sentimento da nossa irmã Sandra, seja acompanhado pelo nosso, pelo amor que os espíritos superiores que aqui estão se dedicam, sejam dirigidos à filha da nossa irmã Sandra, e que a nossa irmã mentalize ela, para que canalize essas energias para chegarem até ela nesse momento. Que naquele ambiente esteja sendo feita já toda a preparação do tratamento dela, conforme a bondade, a justiça divina. Que a esse amor da Dona Sandra se junte o nosso amor menor, mas que seja útil neste momento. E nos próximos passos que ela tenha que dar no seu tratamento, e que o amparo espiritual chegue a cada um conforme a necessidade, a bondade e a justiça divina. Que se estenda também a todos os outros que lá com ela estão neste momento, que estejam naquele estabelecimento de saúde. Então, já estando lá, essas energias, esses mensageiros espirituais, e que venham dos planos superiores, todas as benesses conforme as necessidades do momento. Que nós também recebamos para os nossos familiares, a quem pensarmos nesse momento, aqueles que conhecemos e sabemos estar passando pelas provas, em especial da doença física, mas também aqueles que se encontram com as doenças do espírito se manifestando, que cada um receba conforme as suas necessidades, que nós estejamos bem harmonizados para sair daqui, aonde estivermos participando com nossos irmãos, também transmitamos boas energias, que continuemos com o pensamento elevado, com a fé, com a esperança e a certeza do amparo espiritual, e que nossos pensamentos estejam elevados, assim sintonizados e atraindo espíritos que venham a somar na nossa caminhada. E é com essa fé, com esse pensamento e agradecido pela essa união de todas, que em nome de Deus e de Jesus damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. E até domingo. Vamos parar um pouquinho. Domingo que vem é Dia dos Pais, que quase na maioria tem essas reuniões familiares. É verdade, nós fazer um feriado também domingo que vem. Eu acho que a gente recebe visita também, né? Eu concordo. Quem é avô ainda recebe visita dobrada. Então, como sou avó, aprovado por unanimidade. Então, vamos ter uma semana a mais. Então, vamos aumentar uns itens a mais ali do nosso tema de casa. Vamos aproveitar lá. Um feliz Dia dos Pais a todos. E que os que não são pais, que também tenham sempre um pai por perto e que possam ter esse dia com harmonia com os seus. Não vai ser ainda.